né? E pediu o varão, me leva na moto, eu te pressa. E o pastor falou, não se apresse, pois ela montou na moto. No meio do caminho sofreu um acidente e ali ela ficou, né? E ali ela ficou. Então, nunca se apresse de não sair da presença de Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, abra a tua Bíblia aqui nessa noite, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Aleluia, Jesus. Olha como é que Deus é bom. Domingo nós falamos aqui que nós iríamos profetizar na vida do povo. Aqueles que não vieram, Deus enviar outros para receber a bênção no lugar. Aleluia, Jesus. Porque eu estava sentado ali e Deus já me deu a minha bênção. Nem começamos a profetizar. Você sabe o que Deus falou comigo aqui, naquele lugar ali? Que para o ano que vem, na igreja Promessa de Deus, o povo vai reclamar de calor, vai reclamar de frio. Que o povo vai reclamar do calor, vai reclamar do frio. Agora pergunte por quê? Porque Deus falou que vai ajeitar 2 ar-condicionados aqui para a igreja. Aleluia, Jesus de Nazaré. Então as bênçãos já estão começando a aparecer nessa noite. Aleluia, Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Deus ele está aqui nessa noite, irmãos. Aleluia, Jesus. Quando eu congregava na igreja quadrangular, nós éramos o primeiro a chegar e era o último a sair. Parece que nós tínhamos sede, se ficasse ali, nós amanhecíamos o dia, para nós não sair da presença de Deus. Mas nós saíamos na presença, chegava em casa, a presença de Deus e não parava. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14. E diz assim, presta atenção, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar, e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Agora o 15, olha o que ele fala: e estarão abertos os meus olhos, e atento meus ouvidos à oração que eu fizer neste lugar, porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarei fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Glória. Entender? Aqui nessa noite, aleluia, Jesus. Aqui nessa palavra nós entendemos aqui que nós, ouvimos aqui a mensagem, aqui no livro de 2 Crônicas 7 e 14, eu vejo muita gente pregando essa mensagem, essa palavra. Aleluia, Jesus. Nós vamos entender aqui, irmãos, louvado seja Deus. Nós entendemos que quando Davi, o rei Davi, aleluia, morreu, louvado seja Deus, e deixou, igreja, e deixou o reinado para Salomão. Deixou o seu reinado para Salomão. Mas entenda aqui, quando Salomão assumiu o reinado para Davi, na sua velhice, o seu reinado enfraqueceu de uma forma tão grande que o povo não adorava mais a Deus. O reinado de Davi estava passando por necessidade.
Davi não era mais aquele jovem. Davi perdeu o vigor da sua vida. Davi estava se preparando um sucessor para o seu reinado. Aleluia. E no meio dessa batalha houve muitos conflitos com outro filho, Adonias. Mas o escolhido de Deus era Salomão. Aleluia. O escolhido de Deus era Salomão. Agora Davi morre e Salomão assume o trono do rei. Agora, quando Salomão, igreja, assume o trono do rei Davi, Salomão agora vai pregar um reinado fracassado, um reinado dividido, um reinado que as provações, a luta era por todo lado, um reinado que o povo criticava 24 horas. Salomão senta na cadeira do rei, aleluia, Jesus. E Salomão vive o reinado de Davi, fracassado, enriquecido. O reinado não tinha dinheiro. E Davi, quando ele senta no trono, ele faz uma oração. Você sabe, o jeito que eu me arrepiando, você sabe qual foi a oração de Salomão? Salomão não pediu riqueza a Deus. Salomão não pediu prosperidade ao reinado. Salomão não implorou, aleluia, a Deus para, aleluia, enviar os bens, enviar ouro, enviar providência. Foi diferente. Salomão, ele ora e ele pede a Deus 3 coisas. Ele pediu sabedoria. Ele pediu conhecimento. E ele pediu a graça. Aleluia, Jesus. E na mesma hora a voz de Deus desce a Salomão. Salomão, aleluia. Louvado seja Deus. Só porque você não me pediste bens materiais. Aleluia. Louvado seja Deus. Não há na terra, Salomão, um homem mais sábio como você. Aleluia, Jesus de Nazaré. A riqueza que Salomão precisava era sabedoria, era conhecimento e era a graça de Deus, aleluia, para governar uma nação. Nós vamos chegar lá, irmãos. Agora entenda, quando Davi senta na cadeira, quando Salomão senta na cadeira, tinha um projeto que era de Davi. Agora Salomão resgata a manga da camisa e começa a trabalhar. Manda as cartas às províncias, pedindo ajuda, e é correspondido. A Bíblia diz que Salomão, ele levanta o templo do Senhor, aleluia. Tudo isso, sabe para quê? Para que Deus possa, aleluia, pudesse fazer uma nova aliança com aquele povo. E hoje, nesta noite, a igreja aqui neste lugar, nós iremos fazer uma nova aliança com Deus nesta noite. É a nova aliança, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vou chegar lá. Aleluia, Jesus. Salomão constrói o templo. E quando Salomão constrói o templo, aleluia, a Bíblia diz que Deus é correspondido com fogo. A Bíblia diz que Deus, ele faz uma aliança só com Salomão, aleluia. Deus, ele faz uma aliança só com Salomão, aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz assim: Salomão acabou, aleluia, a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperaram, aleluia, e prepararam e efetuou de noite e apareceu
nós vamos chegar lá nessa palavra. Aleluia. Deus só fez, aleluia, aliança com Salomão. E agora e o povo? E o povo que estava na rebeldia de Israel? E o povo que deixou de acreditar na palavra? E o povo, sabe por que Israel estava passando necessidade? Porque o povo parou, aleluia, Jesus. O povo parou de orar, o povo parou de clamar, o povo parou de adorar. Entenda aqui, irmão, o alimento do crente é a oração, aleluia. O alimento do crente é clamar a Deus, aleluia. E o povo de Israel parou de clamar e a necessidade entrou. Por isso que Israel estava passando por luta. Por isso que Israel estava passando por dificuldade. Por causa da desobediência do povo. O povo esqueceu, aleluia, de quem tirou eles do Egito. O povo esqueceu, aleluia, louvado seja Deus, que Deus tirou eles do Egito e enviou para uma terra que emana leite e mel. Agora, aleluia, Deus fala: se eu encerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se eu orro pelos gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar peste entre meu povo, aleluia, o povo, louvado seja Deus, o povo tremeu na base. Entenda a igreja, aleluia. Se Deus encerrar o céu, a chuva não cai, a produtividade da terra não dá. Se Deus enviar os gafanhotos, consumirão a terra, aleluia. Jesus de Nazaré era necessário. É por isso que a Bíblia disse no versículo 14: se meu povo. Agora que é Deus o povo, se meu povo, que se chama pelo meu nome, aleluia, se humilhar e orar e buscar e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas Deus está falando com o povo de Israel: se meu povo, aleluia, Jesus de Nazaré, isso é uma aliança que Deus estava querendo fazer com o povo. Olha, aleluia, se meu povo aí que chama pelo meu nome, Deus não estava falando, aleluia, com outra pessoa, a não ser o povo que clamava, a não ser o povo, aleluia, eleito, a não ser o povo, louvado seja Deus, que deixou de acreditar. Deus está falando: se esse meu povo, aleluia, se levantar, aleluia, e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, aleluia, eu vou prosperar, eu vou prosperar essa terra, aleluia, Jesus de Nazaré, eu vou sarar essa terra, eu vou perdoar essa terra. Mas é necessário que o povo se levanta, é necessário que o povo clama, aleluia. Se meu povo acreditar, aleluia, o mar está fechado, aleluia, mas se acreditar, eu vou abrir o mar, aleluia. Se meu povo acreditar, aleluia, as águas, as margas, aleluia, louvado seja Deus. E se meu povo acreditar, a água vai ficar doce, e quando a água ficar doce na tua vida, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Entenda, aleluia, louvado seja Deus. Eu não sei qual é o amargo que está na tua vida,
entrar, aleluia. Farei entrar, aleluia, Jesus, na terra, aleluia, que manda leite e mel, mas é necessário se o meu povo clamar, aleluia, é necessário se o meu povo clamar, glória ao nome santo do Senhor, e se meu povo acreditar, eu sou Deus e entrarei na tua vida, aleluia, e mudarei a tua história. Olha que Deus está falando contigo nessa noite aqui, irmão, nessa palavra. Se meu povo que se chama pelo meu nome, que chama pelo nome de Jesus, eu escute, é nós que oramos, é nós que clamamos, aleluia, mas Deus está falando, se meu povo clamar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e se humilhar, aleluia, e orar e buscar a minha face, e converter os seus pecados, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Para Deus nos perdoar é necessário que nós perdoamos. Para Deus sarar a terra é necessário liberar perdão. Porque não adianta, não adianta. Eu não vou ficar em cima do púlpito, aleluia, trazendo a palavra do Senhor, aleluia, para agradar. Não, se não liberar perdão, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, a porta do céu já se fecha aqui, mas se você tiver a audácia, aleluia, louvado seja a oportunidade de liberar perdão, com certeza, e você abrir a tua boca para orar, o céu vai se abrir para você, o céu vai se abrir para você, aleluia, essa vai ser chama graça, essa vai ser chama graça de Deus, porque a tua alma se abriu para perdoar, aleluia, Jesus de Nazaré, está escrito na palavra. Deus quer fazer uma aliança contigo. Chega de sofrimento, chega de palavras vazias que não alcançam lugar nenhum, irmãos. Nós sempre vai ouvir falar, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, mas irmãos, aleluia, se não tiver o que a Bíblia pede, jamais Deus vai fazer. Você quer ver? Quer ver uma coisa? Dentro da palavra de Deus, o que o apóstolo Paulo disse? Sejais imitadores de Cristo como eu fui. Irmão, para ser imitador de Cristo, você sabe para ser imitador de Cristo, irmão? Me desculpe a palavra aqui, é mais fácil a pessoa falar bem assim, pode aquecê-la o fogo do inferno, eu vou para lá. Tem gente que fala assim, irmãos, né? Tem pessoas às vezes não conhecem o que o inferno veio falar, mas não buscou a revelação do que é o inferno. O inferno é real, mas Deus está dizendo aqui nessa noite, eu quero fazer uma aliança, porque estarão os meus olhos atentos, os meus ouvidos a oração que fizeram este lugar, porque eu escolhi e santifiquei essa casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente. Mas se você abrir o teu coração hoje, nessa noite, para o ano de 2026, eu vou fazer a história na tua vida, aleluia, Jesus de Nazaré, a prova da grande tá, aleluia, Jesus de Nazaré. Que maravilha! Olha,
foi um dos melhores reinados que Salomão teve. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas se você fazer aliança, obedecer a palavra de Deus, fazer tudo conforme a palavra de Deus, aleluia, você vai dar o grito de vitória. Aleluia, Jesus de Nazaré. Entenda que isso, sabe por quê? Porque a toda luta, aleluia, porque você no ano de 2026, você vai lutar toda luta, aleluia. Eu estou chegando, aleluia, toda prova, eu estou chegando, toda tristeza, eu estou chegando, aleluia, para dar o grito de vitória. Se você crê nesta palavra, a prova que você passou nesse ano de 2025, que fez você chorar, que fez as lágrimas cair, que releu o seu rosto e marcou a terra. Hoje Deus está falando, se fazer aliança, aleluia, louvado seja Deus, no ano de 2026, aleluia, se prepara na tua vida, se prepara na tua vida, para você conquistar e viver o melhor de Deus. Aleluia, Jesus de Nazaré. E quando nós vamos para a palavra, no livro de Romanos 12, 14. Romanos 12, o Hebreu 12, 14. Aleluia, Jesus. É uma palavra muito forte. Aleluia, Jesus. Uma palavra muito forte. Glória a Deus. Eu tenho fugido da minha mente aqui. Seguir a paz. Escuta. Seguir a paz. Olha isso aqui. Seguir a paz. Não, irmãos. É a palavra. Seguir a paz com todos. A Bíblia está falando só com um. Está falando seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual não verá a face do Deus vivo. Que palavra! Seguir a paz com todos, sem a qual não verá a face de Deus. Aleluia! Deus falou isso aqui. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual não verá a face de Deus. E se eu perguntar quem vai para o céu, todo mundo quer. Mas quem quer ter aliança com aquele que é o dono do céu? Todo mundo quer ir para o céu, mas quem é que quer aliança com aquele que é o dono do céu? Você já viu você entrar no ambiente, se você não tem a permissão? Para nós ter permissão, nós temos que ter aliança. Quando você tem aliança, você tem um selo. Você é conhecido pelo selo. Qual é o selo, pastor? O nome escrito no livro da vida. Aleluia.